E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós, mais uma caminhada pelo parque, caminhando pela floresta, nesse lindo dia, essa linda quarta-feira. Hoje aí vocês devem ter visto, foi revelado o nome da delação do Rony Lessa, o cara aí que falou quem estava por trás, o mandante aí do caso Marielle. E ele apontou um rapaz chamado Domingos Brazão. Domingos Brazão, que é uma foto dele clássica, onde ele ostenta o nome Dilma no meio do peito, assim na eleição, né? Para da Dilma. E isso meio que já foi o suficiente para a turma da esquerda surtar. Começar a ficar preocupada, ao ponto inclusive. Deixa eu ver se eu deixar um pouquinho mais reto só o telefone. Toda vez que eu boto no automático, que ele é melhor, ele fica meio torto, mas é isso aí. E aí, a esquerda surta, a esquerda entra em campo, a esquerda utiliza de fake news para tentar dissociar o Domingos Brazão do PT, ao ponto do Lula Noblar pegar uma foto de Bolsonaro segurando uma placa com o nome Lula com 2 L's, lembrando uma estética do impeachment do Collor, ou seja, Bolsonaro estava pedindo o impeachment de Fernando Collor, inclusive até aquele site Farsas já comentou sobre isso anos atrás, e o Lula Noblar não estava nem aí, meteu a fake news braba para falar, olha, só porque o Domingos Brazão tá com o nome Dilma no peito, isso não significa nada. Bolsonaro já segurou o nome Lula. Não, Bolsonaro tá pedindo impeachment do Lula, animal. É inacreditável, sabe? É inacreditável. Só que, mais inacreditável ainda, é ver que Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, saiu em defesa do Domingos Brazão, falou que não acredita. Eu não acredito que o Domingos Brazão fez isso. Ele jamais faria algo assim. Bababá, tititi. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Petista realmente não consegue. Não consegue, né? Petista não consegue. Não consegue o quê? Vocês sabem. Ai. Aí o pessoal já resgatou um monte de coisa. Resgatou uma postagem do Estadão falando que é fake news. Falar que foi confirmado que o Domingos Brazão era o mandante. Ela falou, ai, 2021 isso daí que o Estadão fez, tá 2024. E quem fez foi um desses fact-checkers. Aí você tem a postagem de 2019 já falando sobre o Domingos Brazão. O pessoal também resgatou bastante aquela matéria caluniosa da Globo, tentando associar a Bolsonaro, ao porteiro, sabe assim, gente, uns absurdos que a imprensa faz, que eu, sei lá, eu só espero que hoje as pessoas que um dia acreditaram, elas pelo menos mudem a sua opinião sobre a mídia, sobre o que é a mídia, qual o papel da imprensa no Brasil, é realmente um quarto poder, ou se não for um quarto poder, faz parte desse processo, né, de se manter e conquistar o poder, relações de poder. É muita sujeira. Não tenho o que falar. Apenas que é muita sujeira. A Nami estava me dando um maior trabalho. Toda hora estava parando. Toda hora eu queria parar para cheirar o mato. Aí agora ela tá me puxando. Por quê? Porque ali na frente tem um cachorro. Aí ela já viu. Ela quer ir matar o cachorro. Então agora ficou de boa para caminhar. Mas ainda voltando aí para esse caso. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que tem algumas coisas que tem que ser comentadas, tem que ser pontuadas. Principalmente aí o papel da imprensa. Depois disso é ponto. 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 Ponto final. Ponto final. Ficar disputando narrativa num caso trágico como esse. Pra ver quem tá certo, quem tá errado. Quem é isso, quem é aquilo outro. Isso é coisa de petista, pô. Sabe? Tanta coisa pra gente falar no Brasil. E se preocupar com isso. Não, tá lá vai Nami agora querer matar o cachorro. Vem, Nami. 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 Bora. Bora. Vamos. Falei, né? Conheço meu pitbull trans. Mas aí, gente, com tanta coisa pra gente comentar.
tanta coisa que acontece no Brasil, mas a galera tá mais preocupada. Um negócio que eu falo, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Beleza, porque mostrar toda a hipocrisia da imprensa e o que fizeram contra Bolsonaro, isso é válido. Mas, além disso daí, pra mim, você já está explorando uma tragédia. E aí, eu não quero ser igual ao PT. Eu não quero ser igual ao PT. E eu acho que tem muita coisa que a gente tem que dar um foco maior também. Além da treta diária. Todo dia vocês veem que tem uma tretinha, né? Todo dia tem um assuntozinho aí que viraliza. E normalmente nunca é o assunto principal do dia. E às vezes quando às vezes a abordagem ela não pega o melhor dos caminhos. Tipo ontem. Ontem, não vou falar que foi o assunto do dia, que não foi. Mas a nova indústria Brasil, né? A nova política econômica do Lula. Não teve engajamento, mas vamos supor que o engajamento que teve já foi meio torto. Foi aquelas críticas genéricas, tá reeditando o que já fez no passado. Tá, mas e o que ele fez no passado? E por que deu errado no passado? Se pelo menos fosse um negócio assim mais completo, mais explicativo, trazendo realmente com a substância para explicar para as pessoas por que aquilo é ruim, para realmente, sabe, você munir as pessoas de informações. Porque imagina, chega sei lá, uma pessoa que não estudou muito o assunto, viu isso daí, viu a nota da imprensa, aí ele vai na roda de amigos, aí vem o petista chato, aí ele fala, pô cara, vocês viram o que o Lula fez? O cara de bem falando, né? Você viu o que o Lula fez? Aí o petista chato vai querer defender, o petista chato vai querer falar que não, que é justo, é aquilo outro. Aí o cara fala, não, mas o Lula tá reeditando o que ele fez lá atrás. Aí o petista fanático, ele lembrar alguma coisa que o Lula fez, ou ele inventa de cabeça. Fala, não, mas lá atrás aconteceu isso, melhorou aquilo outro, etc, tudo mais. E aí você rebate isso como? Ele fala, mas gerou, sei lá, dívida ao Brasil. Aí você às vezes entra numa conversa que se você não tem um domínio, você toma 1-0. Agora se você realmente se adentra ao projeto, você entende pontos que estão para além da política econômica, porque política econômica não é um negócio tão trivial. Se ele dá com os números, um negócio assim, isso aqui acabou, é um pouco mais complexo. Mas se você sai um pouco dessa questão da política econômica, você dá uma política, você entra para a ideologia, não é um projeto que tem que melhorar a indústria, e aí você começa a ver coisas como equidade, ideologia, não, né? Que estão no pacote da equidade lá de gênero. Mas você vê a questão de NAMI, você vê a questão da equidade, você vê a questão de mercado de carbono, taxonomia verde, calculadora de carbono. Aí você tem plenas ferramentas de mostrar, cara, o que isso aqui tem a ver com aumento de produtividade, especialização, melhoria de salários? Nada. Isso aqui vai fazer exatamente o oposto. Isso aqui vai destruir a indústria nacional. Você aborda a questão por uma forma que eu quero ver o petista vai falar o quê? O petista vai falar o quê? Na roda de conversa, na roda de amigos, no local de trabalho. Mas é mais trabalhoso, né? Abrir o PDF, ler, tentar entender, conectar com outras coisas, né? Os jornalistas da imprensa não estão nem aí para isso, só quer gerar notícias, só quer gerar clique. E a maior parte das outras pessoas também não, sei lá. O que eu sei, gente, é que tento manter o padrão. Toda vez que alguma coisa assim é lançada, podem ver que eu tô lá, abrindo o PDF, dando uma lida, comentando com certa propriedade, para falar do projeto 2025 lá da Heritage. E até pego um site resumido. Falei, não, cara, pegar aqui para as pessoas o documento oficial, para as pessoas entenderem como é o processo. Eu acho que se você explica, qualquer pessoa tem condição de aprender. Então eu parto para as pessoas, cara, vamos para a fonte primária, vamos acessar o documento real, vamos ver o que o documento desse período estava realmente falando. Pronto. E vamos tirar as nossas conclusões. Hoje eu vejo que a história, ela não existe assim, a verdade histórica absoluta, etc, tudo mais. Você pode contar uma história que é até verdade, mas
Às vezes está um pouco imprecisa, falta uma coisinha aqui, uma coisinha colar, mas que beleza, tá bem no caminho, tá bem encaminhada. Mas sempre pode surgir uma nova informação que vai mudar a sua percepção de alguma coisa, algum fato, que ainda que a história completa ela não altere, ela vai trazendo algumas mudanças, vai trazendo algumas nuances. O livro de história é nada mais do que um cara que pegou jornais antigos, cartas antigas, sei lá, trocas de qualquer coisa, né, de informação entre pessoas. Ele leu, ele tentou encontrar uma ordem cronológica, ou então uma ordem que ele acha que é melhor para explicar, e aí ele tenta explicar aquilo que aconteceu perante a leitura desses documentos de tal, é isso daqui. Então, não sei o que o historiador falou isso. Tá, mas às vezes pode não ser do jeito que ele falou, às vezes ele deixou de ver uma coisa aqui, uma coisa colar, etc e tudo mais. E aí hoje eu tô cada vez mais nessa linha de fulano falou isso, eu vou ver com meus próprios olhos. Todas as histórias que eu escuto falar, eu vou com meus próprios olhos tentar entendê-las. Ontem eu fiquei feliz. Teve um amigo que mandou um livro do Gustavo Barroso, falando da bucha, um pedaço do livro. E aí todo mundo fala, o Gustavo Barroso é um historiador polêmico. Tem umas fontes assim meio coisa. Eu falei, tá, beleza. Mas deixa eu ver aqui. Aí ele é traduzido de 1930. Aí Gustavo Barroso escreveu umas coisas, tem um livro sobre o Brasil, tipo, Brasil é a colônia dos bancos, analisando os empréstimos do Brasil desde 1820 a 1830, mais ou menos isso, 1914. Enfim. E aí, sabe quando você já vai no certo? Já deu Ctrl F, botei Child, de Rothschild, 98 menções. Eu falei, pronto, é aqui mesmo. E eu comecei a ver, comecei a dar uma olhada. E aí vi ele falando, olha, teve aqui um empréstimo com Nathan Maia, o Alexander Cole, papapá, pipipi, Baca, esqueci o nome. Só que eu falei, nossa, olha só. E exatamente a minha mesma conclusão, exatamente os mesmos itens que eu acabei encontrando e na Biblioteca Nacional. Quero você ver esse livro em 1936 ou 37, eu acho. Eu falei, pô, fiquei feliz comigo, sabe? Eu falei, poxa, o que mostra que se você ter o mínimo de esforço e dedicação, você consegue fazer. O tal historiador é uma pessoa igual a você, ele só se dedicou a pegar esses documentos, lê-los, compilá-los e colocar tudo junto. Eu tô quase mudando minha bio, jornalista / historiador. Sério mesmo, eu acho digno de olhar agora que em poucos dias vai ser publicado o Atlas de Dezembro. Eu sou o editor-chefe do maior projeto da história do governo Lula. Pode falar o que for, não tem quem fez. Pode falar isso, falar coisa, ninguém fez, ninguém. Mas facilmente tem mais de 3.800 páginas. Facilmente. Deve ter umas 4.000 páginas primeiro ano do governo Lula. Que nessas 4.000 páginas, entre tweets, vídeos, notícias antigas, documentos oficiais, dossiês do Exército e coisas diversas, tem no mínimo, assim, chutar baixo, no mínimo, chutar baixo, 7.000, chutando baixo, no mínimo 7.000. Vídeos, notícias, tweets, posts, Instagram, documentos oficiais, notas, etc, tudo mais, organizados para entendermos o que aconteceu. Assim como o livro de história, separado por capítulos, dando uma ordem, às vezes cronológica, às vezes não. E tá ali. Pode falar o que for, é um único registro. E fazer poder, sei lá, eu nem lembro como foi que surgiu a minha ideia da Biblioteca Nacional. Lembro. Eu conheci a Biblioteca Nacional em maio, quando o amigo me mandou no Telegram informações sobre a CPI dos Rockefeller.
E aí eu fui dar um Google e ali eu descobri que existia a Biblioteca Nacional e fiquei louco com aquele acervo. Até abrir um parênteses, ontem eu fiz outra descoberta que eu falei, nossa cara, porque você vai começando a ler e os nomes vão começando a ficar familiares para você. É como se fosse o dia atual, você fala uma personalidade política, direita, esquerda, é difícil eu não ter algum conhecimento sobre ela, de tanto que você acompanha, você vai aprendendo. É natural da vida. Qualquer coisa que você faz até exaustão, você vai começar a ficar cada vez mais letrado, versado. E aí, lendo Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional, você começa a conhecer alguns jornais. Eu já começo a ter os jornais de minha preferência, seja pela qualidade da época, assim, de qualidade mesmo, do papel feito, o tamanho da letra, a qualidade da prensa, enfim. Um desses, outro por causa da redação. Uns eu já sei mais ou menos que vai ser mais sei lá, mais pró-Brasil, menos Brasil, mais liberal, mais conservador, mais, sei lá, velho, o que quer que seja. E aí, pô, tem um jornal que eu achava massa, que se chama O Imparcial. E esse Imparcial eu sempre li, gostava dos textos, porque são textos meio opinativos para a época, então você tem uma certa opinião, e uma opinião ok. E aí eu tava lendo sobre a bucha, né, uma edição de 37. Eu falei, cara, quem que escreveu esse texto aqui, bicho? Separei esse texto por um dia. Entra fácil aí em qualquer dossiê que risque na bucha, informação nova sobre ela. E aí eu fui lá no início, tava lá, J.S. Maciel Filho. Aí eu vi, né, o nome do cara, eu falei, para que é esse cara, velho? O cara escreveu o jornal inteiro sozinho, 17 páginas, óbvio que não, por dia. Aí eu fui olhar o Maciel Filho. Ixi, acho que agora, acho que é o nome dele, acho que é José Soares Maciel Filho, tenho quase certeza. Maciel, o Maciel tem. E acho que o Soares também. Eu acho que é isso. Mas se não for, enfim. Aí eu fui pensar depois, olha que coisa. Olha que coisa. Eu venho falando pra vocês que eu achei, sem querer, o livro da bucha, escrito em inglês, e é o livro mais completo, trazendo vários personagens. E eu falei, gente, esse livro, ele foi escrito por um cara chamado John Watson Foster Dulles, que é a partir disso, só de conhecer esse cara, só de entender que ele veio para cá cuidar da Hanna Co, era uma empresa de mineração, e assim, eu consegui entender por quê. Porque eu fiz um vídeo uma vez rapidinho falando sobre o nióbio e falando sobre como é que os Moreira Salles, né, viram a CBMM. Era o Ating, aí rolou um problema com o governo da Câmara falou, não vai ser agora uma exploração internacional. Aí o Ating vira a DEMA e a DEMA vira a CBMM. E a Hanna, ela estava no meio desse problema, também como empresa estrangeira. Então, a vinda do John Watson Foster Dulles ao Brasil se dá nesse contexto, de tentar resolver e garantir que as empresas, né, os recursos naturais brasileiros vão continuar sendo explorados por eles, pelo Império. E aí eu falei, nossa, e tem muitas outras coisas. Aí tem a questão do IPES, do IBAD, tretosas que só discutir esse IPES e IBAD, eu vejo o Renova BR dos dias atuais com a pitada do que aconteceu ali no pré-Lava Jato sobre financiamento privado de campanhas. Mas enfim, aí eu fui ver sobre o que eu tô falando do José Soares Maciel Filho, né? Pô, eu encontrei um site que quem fala dele, quem fala do Maciel, cita informações que quem deixou sobre o Maciel foi o John Watson Foster Dulles. Eu falei, caraca, bicho, peraí. O cara que eu descobri e que agora já tá na minha cabeça, e que é um cara, ele não é citado assim normalmente. Não tem muitas menções ao Foster Dulles, o Júnior, né? Aí este cara é fonte de informação de um site, e aí o Maciel Filho, que era o editor-chefe, dono do jornal O Imparcial, é apontado como o cara que ajudou Vargas a escrever a carta testamento. Aí falo, nossa, aí você fala, meu Deus, velho, olha como as coisas começam a se conectar. Vocês já estão vendo, nossa, isso dava um dossiê, né? Um dia, quem sabe. Eu falei, rapaz, velho, e você vai vendo com seus próprios olhos. É questão de tempo e esforço. Tempo e esforço. As pessoas hoje em dia, às vezes, até tem tempo. Mas quem tem tempo, não quer colocar o esforço. E é isso. Eu acho que o que eu me predisponho a fazer, eu quero poder fazer muito bem feito. Muito bem feito e mostrar, gente, é isso daqui, ó.
Esse é o trabalho. É isso aqui que o nosso lado produz. A galera dizia muito, né? A direita não fez nada. A direita não contou a história, não fez isso, não fez aquilo outro. Cara, não existe no passado alguém que contou a história de forma tão minuciosa, tão detalhada e tão fácil de ser averiguada quanto eu, porque não tinha rede social naquela época, né? Não tinha como colocar links e hiperlinks. Pô, tá tudo lá no Atlas, velho. Tirando vocês, eu não tenho apoio de ninguém. Não tem um político de direita que me apoie. Sabe, eu não tô falando de apoio financeiro, não. Tô falando assim, o cara, sabe, botar pra frente assim, botar pra andar, botar pra rodar, divulgar. Sabe, não tem um. Só quem fala normalmente do Atlas é o Emílio lá no Pânico, quando eu vou lá, e às vezes fala com o seu, eu tô lá também, fico feliz demais. E vocês, velho? Mas eu sei que um dia as pessoas vão entender o que é o Atlas. E vão entender que o Atlas é o único registro histórico da história brasileira de todo o ano de 2023, os principais assuntos, principalmente os políticos, com alguns outros desdobramentos. Tá lá. A história tá lá para ser julgada. O Atlas tá lá para ser julgado. Pega, dá uma olhada, dá uma lida e cada vez melhor. Que agora eu não erro mais o português. Agora o Atlas virá realmente, por se vir, vai ser mais assim, um errinho ou outro. Porque eu fiz um comando no ChatGPT para não só. O comando então é o seguinte: você manda o que você escreve, óbvio, você tem que escrever, e aí você manda o seu texto para o ChatGPT e ele vai lhe dar 3 opções. A primeira opção, ele apenas vai corrigir erros gramaticais. A segunda, eu peço para ele corrigir o texto, então se a pontuação às vezes ficar meio confusa, se você tem uma ideia que não está um aposto, pô, tira esse aposto, bota na voz passeia, voz ativa, faz alguma coisa aí para melhorar, para ficar mais claro. Ele sempre me dá isso. E na terceira opção ele me dá uma fala, obviamente corrigida, mais formal e poética. E aí, poxa, esse dia ele me deu umas expressões que eu falei, nossa. Ele falando assim que. Eu falei uma coisa que é a cara do petismo, ele botou, isso aqui é uma mescla que harmoniza perfeitamente com picanha. Eu falei, nossa, velho, que poético, adorei. Adorei, adorei, adorei. Agora vai pro novo patamar. Aquela leitura que você fala, nossa, é quase a Odisseia. Calma, calma, tô brincando, né? Tô brincando, tô me autopromovendo. Mas é isso. Eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo, um abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!